Ei, a paz do Senhor, aqui é o irmão Felipe. Estamos de novo aqui gravando mais um vídeo da nossa sequência de reflexões expositivas em cima do Sermão do Monte. É uma reflexão expositiva, como eu disse. Não se trata de um sermão expositivo, então eu creio que os irmãos não esperam que eu vou debulhar o grego e falar, não. Eu estarei simplesmente lendo o texto bíblico e procurando meditar em cima daquele ensinamento que Jesus trouxe para nós. Isso que nós temos feito, e eu creio que aquele que tem acompanhado tem sido abençoado por Deus. E os vídeos estão aí no YouTube, e creio que muitas pessoas ainda hão de vê-los, ainda hão de assisti-los e hão de ser edificados. Desde aquela série de bem-aventuranças, e agora estou falando aqui sobre os ouvistes, e depois nós estaremos falando sobre outros, até concluir o Sermão do Monte. E eu sei que será uma bênção. Hoje nós estaremos dando sequência ao que começamos semana passada, quando Jesus falou, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. E aí eu meditei nos versículos 38, 39, 40 e 41 e deixei o versículo 42 para estarmos meditando hoje. Logo o versículo 42 está dentro do contexto do que foi dito do versículo 38 em diante. E nós não podemos fugir dessa verdade. O contexto fala sobre os direitos pessoais, fala sobre afrontas à honra, afronta aos direitos pessoais e como o cristão deveria se portar. E aí Jesus disse a respeito disso, olha, se alguém te ferir na face, você oferece a outra. Se alguém te processar e quiser tomar sua capa, você dá também a túnica. As túnicas, você deve também dar também a capa. Ou se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, você deve então ir com ele 2 milhas, né? Ok? E aí nós estamos aqui então reunidos para poder falar mais um pouco desse aconselhamento de Jesus, versículo 42. Mateus, capítulo 5, versículo 42, que diz assim: dê a quem lhe pede e não voltes as costas. Aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado, dê a quem lhe pede e não voltes as costas. Ou seja, não ignore, não finja de surdo, não seja indiferente, porque quando uma pessoa pede algo emprestado, é porque ele precisa, é porque ele está necessitado aqui. Geralmente é isso. Geralmente se pede nesse sentido. É claro, a gente sabe, existem algumas exceções à regra, mas Jesus está falando aqui dentro do contexto, de um contexto sério, de um contexto de realmente necessidade. Não é uma pessoa que pede por capricho, é uma pessoa que pede por necessidade. Dê a quem lhe pede. E isso está dentro do contexto da afronta também. Porque muitas vezes essa pessoa que está te pedindo emprestado pode ser até alguém que você que te humilhou, alguém que te fez um desgosto na vida em algum sentido. Mas Jesus falou, se ele te pede emprestado, então dê a ele. A gente deve entender também que para um israelita naquela época, a frase emprestar não era uma coisa ruim, não. Embora talvez alguns orgulhassem e não queressem, mas você estar na condição de emprestar até é uma condição elevada. O humilhado seria se ele tivesse a necessidade de pedir emprestado. A Bíblia disse lá nas escrituras do Velho Testamento que o Deus haveria de abençoar o povo de Israel de tal forma que eles não precisariam de pedir emprestado, mas eles teriam condições para emprestar para quem necessitasse de pedir emprestado.
Porque essa é a bênção que Deus quer dar para o povo dele, né? A bênção de que você tenha condições de emprestar. Não é claro, não é nenhuma vergonha pedir emprestado. Mas se você tem condição de estar do outro lado, é uma honra você emprestar. Mas e aí, como nós dizemos, está dentro do contexto da afronta, está dentro do contexto do olho por olho. E aí eu tive a necessidade e eu procurei alguém para me emprestar algo e este alguém não quis me emprestar. E o que eu faço então? Eu empresto. A Bíblia coloca o cristão num local de superioridade. Alguém que não se prende, que não se deve prender às amarguras, porque quem luta a nossa luta é Deus, que quem guerreia as nossas guerras é Deus. Olha, esse versículo está dentro de um contexto de afronta, como eu disse. Quando Jesus falou, e se alguém te ferir a face, você vai perante um tribunal para questionar aqui? Jesus falou, não, oferece a outra face. Aí Jesus falou, e se alguém querer tomar a sua túnica, as roupas lá, nós já comentamos isso antes, eram muito difíceis, era muito difícil de adquirir uma roupa, era um processo muito caro. E se alguém tomar a sua roupa, Jesus falou, dá também a túnica. Dá também a capa. Se alguém tomar a sua túnica, dá também a capa é ainda mais caro, né, do que a túnica. E se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, né? Uma milha era uma prática dos soldados romanos, eles tinham queria carregar alguma coisa, segundo aqui o comentário de aplicação pessoal, do Novo Testamento, olha o que diz. Essa é uma alusão ao trabalho forçado que os soldados podiam exigir dos cidadãos comuns para transportar sua carga por certa distância. Uma milha era o termo usado para 1000 passos. Os judeus odiavam essa lei porque os forçavam a mostrar sua submissão a Roma. No entanto, Jesus disse para tomar a carga e carregá-la por 2 milhas. Jesus estava pedindo uma atitude servil, como ele mesmo mostrou ao longo de sua vida, especialmente na cruz. Lá no Novo Testamento vai dizer que ele foi fiel a Deus e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele não estava pedindo algo que ele mesmo não estava fazendo. Você acha? Deus é Deus. Tem o que quer. Aliás, não precisa de fazer estalar o dedo. Só imagina, já tem o que quer. É Deus. E aí ele assume a forma de um homem tão limitado que para conseguir o que quer tem que trabalhar com o suor do rosto. E aí, em vez de ficar acomodado na sua situação de homem, ele se torna um pregador, trazendo a palavra do reino de Deus, porque seu pai o havia lhe confiado essa tarefa. E aí ele começa a ministrar a palavra do reino de Deus. É chegada a voz do reino de Deus e curar os enfermos. E aí ele tem que enfrentar homens arrogantes que começam a questioná-lo, humilhá-lo e a persegui-lo. E aí ele, depois de ter que enfrentar homens, estando na situação de homem e tendo que enfrentar homens arrogantes, ele tem que ainda se submeter a que esses homens derramem a sua ira, a sua inveja sobre ele e o crucifiquem na cruz. Sendo Deus todo-poderoso. Foi o que ele disse para Pedro: Pedro, guarda a sua espada. Se eu quisesse, meu pai mandava legiões de anjos. Uma legião. Ou seja, ele foi servo. E é assim que ele nos ensina a ser. O mundo não nos ensina a ser servo. O mundo nos ensina a ser rebeldes, o mundo nos ensina a sermos pessoas que afrontam os outros. Em algum momento nós precisaremos afrontar, é verdade.
mas na grande maioria das vezes nós somos servos. Fomos chamados para servir. Nós temos que lutar por uma causa, mas a nossa causa não é a causa dos partidos, a nossa causa não é a causa dos movimentos, dos partidos políticos, a nossa causa não é a causa dos partidos políticos, a nossa causa não é a causa dos movimentos, dos movimentos ideológicos que marcham por aí. A nossa causa também não é uma causa terrena e uma causa passageira, mas a nossa causa é uma causa eterna. Nós estamos aqui para guerrear e para lutar a causa do eterno. E a coisa que Jesus nos ensinou é o seguinte: é o que nós temos, nós podemos dar. Nós somos generosos, precisamos ser generosos. Ele foi generoso e é o que ele ensina: se você tem e alguém te pede, você dá. Dê a quem te pede. E não vire as costas para quem te pedir emprestado. O que o Senhor nos pede é o que o Senhor nos concede. A gente começa a entender melhor os ensinamentos do Senhor à medida que nós caminhamos no Evangelho e à medida que nós nos entregamos à sua vontade. Quanto mais a gente caminha com Cristo, mais a gente tende a parecer com Ele e mais a gente consegue entender esses tipos de ordenanças e orientações que Jesus nos deu. Quanto menos a gente faz ou conhece a palavra ou caminha no caminho do Senhor, menos a gente consegue entender o que Jesus queria dizer. E menos a gente consegue achar fácil, porque o nosso coração começa a criar barreiras e impedimentos que impedem com que nós nos acheguemos ao caminho da vontade de Deus. Olha, o caminho de Deus não é difícil e os mandamentos de Deus não são pesados. Mas por que nós achamos pesados? É porque o nosso coração tem estado preso neste mundo. Mas a palavra de Deus disse que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Então, se alguém te pedir emprestado, empreste. É muito melhor você ter para emprestar. Se você é uma pessoa generosa, eu quero dizer o seguinte: existe uma bênção de Deus nisso. Você sempre terá para dar. Mas a pessoa que retém a mão, o pão lhe falta. E assim eu concluo essa reflexão. Depois nós estaremos avançando ainda em mais algumas reflexões do capítulo 5 de Mateus. E estaremos concluindo a primeira parte do sermão, estaremos partindo para a segunda. Mas por enquanto estamos na primeira parte. E eu sei que esse texto foi uma bênção para a sua vida. Por isso eu peço a você, ore por mim, ore por esse canal, ore por minha família e compartilhe essa mensagem. Eu sei que o Senhor vai abençoar a sua vida porque Ele já o tem feito. Amém? Fique com Deus. A paz do Senhor.